Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma conversa, um chá do Ludovico. Vai ser um prazer aqui nesse clube, nesse nosso clube, em que publicamos livros, em que conversamos sobre os livros, em que analisamos livros. Receber mais uma vez o nosso amigo Mota. Mota tá aí? Tô aqui. Tudo bem? Grande Roberto Mota, que bom tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Rafael. Maravilha. Hoje nós temos aí a missão de conversar sobre este livro, né? Um livro belíssimo, Papa João Paulo II, O Fim e o Início, a biografia política e religiosa de um guerreiro da liberdade, que os nossos assinantes receberam aí no decorrer do final do mês de dezembro, na verdade, grande parte do mês de dezembro e início do mês de janeiro, né? Então receberam esse livro, ele vem também com, eu achei bem interessante que vem com esse marcador também belíssimo, que dá até uma outra construída na capa, se a ela sobreposto assim, eu achei bem bacana. E ao mesmo tempo desse trabalho todo bem feito, né, dessa biografia do George Weigel, a gente sabe que essa é uma das biografias mais bem documentadas, mais bem construídas do Papa João Paulo II. É bem verdade que há outras biografias deste mesmo autor, mas também de outros, que tratam com maior detalhamento aquela vida dele antes de ser Papa. Mas é por isso que a gente fez questão de colocar na capa bem grande Papa João Paulo II, muito embora seja claro para mim, acredito que também para o Mota, né, Mota, que o Karol Wojtyła foi muito importante. Tudo aquilo que ele viveu, construiu, aprendeu, estudou, foi muito importante para o futuro Papa João Paulo II. Então, minhas saudações aí, o amigo Mota, e que já queria te passar a palavra para as primeiras aí, para as primeiras falas a respeito desta obra e de repente aí alguma coisa relacionada com a juventude de Karol Wojtyła e de que forma isso depois posteriormente vai influir para que surgisse então Papa João Paulo II. Boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão participando aqui da nossa live, nosso bate-papo. Esse é um livro instigante. Ele conta uma história impressionante. Boa parte dessa história eu não conhecia. É uma história inspiradora. Agora, é um livro que apresenta uma riqueza enorme de detalhes. Você falou que há livros que cobrem com mais detalhes a, a vida de João Paulo II antes dele se tornar Papa. Eu achei que esse livro já tem uma riqueza assim de detalhes até em determinados momentos que me pareceu excessiva, porque em alguns trechos você tem a sensação de que a narrativa não anda, porque em algumas partes do livro ele narra dia a dia os acontecimentos. Então, de manhã, João Paulo teve uma reunião com fulano de tal, que falou isso. Depois do almoço, ele... E aí você, né, tem trechos do livro assim que a quantidade de detalhes é muito grande. Agora, eu vi nesse livro, Rafael, várias histórias. Né? Tem uma história muito inspiradora, que é essa história da vida do Papa quando ele ainda era jovem, quando ele era padre, até ele se tornar bispo, que é a experiência da Polônia sob o nazismo. É um relato muito importante nos dias de hoje. Como é que um povo, como é que um ser humano, uma pessoa de fé, que comunga dos valores cristãos, sobrevive e faz o seu trabalho debaixo de um regime totalitário, assassino, sanguinário, como era o regime nazista, que cometeu na Polônia alguns episódios assim. Teve aquele episódio do assassinato, o massacre da floresta de Katyn, né? Eu acho que é Katyn que fala, no qual acho que 20 mil oficiais do exército polonês foram assassinados. Isso é só um, né, de uma série de episódios. E aí, quando a Polônia consegue se livrar do nazismo, ela é ocupada pelos soviéticos. E aí, Karol Wojtyła passa da vida sob o nazismo para a vida sob o comunismo. E persevera. Ele persevera, várias outras pessoas perseveram, continuam lutando, a igreja continua funcionando,
encontra formas de sobreviver. Então, essa é uma história. A outra história que eu vi nesse livro são os esforços, que eu conhecia pouco, os esforços do Papa em prol do ecumenismo, a tentativa dele de se aproximar de outras religiões. Só isso aí já dava um programa. A outra história, o trabalho dele de evangelização, as suas viagens ao redor do mundo. Eu também não tinha ideia da dimensão envolvida nesse esforço dele. O Papa que mais viajou na história, não tem comparação. Não, pois é, mas quando você fala assim, né, na hora que você vai ver os detalhes, as viagens, os lugares onde ele foi. E, por último, a crise, né, o livro mais ou menos encerra com a crise do atentado de 11 de setembro, tudo que resultou disso, a guerra no Iraque, o terrorismo fundamentalista islâmico, um problema com que o Papa teve que lidar, e o escândalo na Igreja Católica Americana, que talvez tenha sido, pelo menos da forma que o livro apresenta, a crise mais amarga com a qual o Papa teve que lidar. Então, eu vi essas histórias assim. O livro passa de uma fase para outra, né? São quase que vários livros num só. Olha, de fato, é muito rico o livro. São vários livros, não só a gente vê que ele é dividido na parte um, aí sim, mostra a luta dele, mas além da invasão do nazismo, né, a Polônia, esse foi o grande drama da Polônia, né? A Polônia foi quase que teve parte do exército dizimado, foi bastante maltratado pelos nazistas, sediou grande parte, ou talvez a maior parte, dos piores espetáculos de terror da humanidade, e ao mesmo tempo, depois, os libertadores, entre aspas, quando os soviéticos invadem a Polônia, eles a tomam para si. Então, assim, o Papa vive a invasão dos nazistas e vive a invasão dos soviéticos. Por um tempo concomitante, por outro, depois os soviéticos varrem os nazistas dali, mas sem que os poloneses pudessem comemorar como uma libertação. Então, isso foi muito intenso, né, que mostra, aí sim, né, a infância dele, né, ele nasce em 18 de maio de 1920, mostra depois a universidade, o início da guerra, tudo isso é mostrado. De que maneira os estudos dele são interrompidos, o que ele estudou, o teatro rapsódico, né, do qual ele participou. Mas isso destaca muito e pelo menos a mim dá muito interesse porque ele era mais ou menos da minha área, né? Eu não sou muito bom de artes cênicas, mas ele estudou filosofia e filosofia moral, né? Então assim virou professor de filosofia, então isso dá uma identificação muito grande. Mas todas aquelas histórias de como é que ele escapou por um fio, muitas vezes, da perseguição, né? E ao mesmo tempo como ele consegue manter essa capacidade intelectual viva, como ele consegue manter o grupo de teatro dele vivo, mantendo diante de uma grande perseguição os estudos literários, isso é muito inspirador, você não acha? Porque, de alguma forma, Mota, não sei se você concorda comigo, nós vivemos uma situação difícil hoje com liberdade, com restrição de liberdades, etc. Não é comparável, não é a mesma coisa, seria injusto com eles a gente dizer que a gente está vivendo, não é. Mas a gente pode aprender com uma situação mais extrema, né? Não sei se você teve também essa inspiração nessa parte, principalmente da formação do Papa, a inspiração para a gente hoje. É inspiração e, de alguma forma, Rafael, uma lembrança, um aviso. Né? Quando você lê essa história, uma voz surge na sua cabeça e diz: olha, as coisas podem ficar muito piores do que elas estão. A capacidade do ser humano para produzir o mal é infinita. Então, por exemplo, me chocou, eu não conhecia esses detalhes, as operações de infiltração dos serviços de inteligência soviético da Alemanha Oriental, da Polônia e até de Cuba. As infiltrações que esses serviços fizeram na hierarquia da igreja, cooptaram vários informantes de dentro da igreja para contar quem era quem fazia o quê. A produção de dossiês falsos para tentar chantagear padres, bispos, né? Que inclusive colocou o João Paulo II numa posição complicada quando estourou o escândalo dos Estados Unidos
com o clero americano, porque ele estava acostumado com operações de chantagem desses serviços secretos. Então, a primeira reação dele foi achar que talvez tivesse alguma coisa desse tipo envolvido. Mas o que para mim saiu dessas páginas foi esse alerta. Olha, não menospreze esse tipo de ameaça, porque a situação que a gente vive hoje, né, é, lógico, dramaticamente diferente de uma Polônia ocupada pelos nazistas ou pelos comunistas. Mas o projeto de poder totalitário continua no ar. Pelo menos uma dessas duas ideologias continua sendo ensinada, divulgada. E eu achei muito interessante, porque tem um trecho do livro em que ele expõe o comunismo como sendo uma religião secular. Eu acho que eu até anotei aqui o trecho. É... Vou achar aqui, mas tem um trecho em que ele fala isso, né, que o livro fala isso, que o comunismo, na verdade, é uma religião secular, com a sua moralidade, com o seu conjunto de mártires, né, os seus pecados, o seu paraíso. E o que eu achei interessante foi essa, que é uma coisa que a gente não tem, o livro não entra nesse detalhe, nem a gente tem como adivinhar. O que se passava na cabeça de um padre jovem, uma Polônia que estava sob o nazismo, depois passa para o comunismo. O que sustentava uma pessoa como ele para prosseguir pregando os valores cristãos, para acreditar que aquele Exato. trabalho, né, dele um dia dá frutos? Sim, E aí, aqui na página 112, o livro fala, né, que o João Paulo II estava consciente de que a sua tarefa principal não era ser um ator na resolução dos problemas políticos, mas sim fortalecer a identidade católica e manter a continuidade da doutrina e da tradição que ele acreditava que estavam sendo corroídos na Europa. Fazendo isso, de alguma forma, que provavelmente ele nem sabia articular, se voltasse no tempo e perguntasse para ele: pô, Carol, você está aí, você é padre, a Polônia ocupada pelos nazistas, agora veio os comunistas, por que você continua fazendo isso? Por que você não se rende, né? Se junta ao sistema, como o livro diz que foi o caso da Igreja Ortodoxa na Rússia, que acabou sendo infiltrada e controlada pela KGB e ficou muito bem, achou que aquilo ali era um arranjo de conveniência e tocou o barco, né? sim, sim. Ele dizia que, além de ser, né, uma espécie de religião secular, era um erro antropológico, né? Ele defendeu isso em algumas ocasiões. Foi, eu não lembro a página, tá? Mas foi durante a peregrinação dele para o México, acho que ele falou sobre isso numa das primeiras vezes, e depois ele desenvolve isso mais detalhadamente, mais detidamente. Agora, uma coisa que eu achei que esse livro tem de muito interessante é que ali, quando a gente pega ainda lá nas primeiras partes, isso que você destacou, de que hoje a gente se sente muito vigiado, as redes sociais elas são paralisadas e muitas vezes as pessoas ficam com razão, né? Algumas pessoas que estão muito no foco ficam preocupadas de estar grampeada. Tudo isso aconteceu com ele, com Karol Wojtyła. Ele foi monitorado, grampeado, ele teve um codinome inventado para que as pessoas próximas, inclusive ligadas à hierarquia da igreja, pudessem transmitir informações sobre ele. Então isso é bastante, por um lado, de arrepiar, né? E por outro lado, é um alerta. Ele também tem algumas partes muito interessantes que eu acho que a gente tem que destacar, né? Quando ele vira bispo, mas começa o Concílio Vaticano II, quando ele era arcebispo de Cracóvia, né? E aí a gente tem aí, desse momento, também uma maneira dele lidar, né? Que ele pega já a formação que ele tinha e, ao mesmo tempo, ele não é reativo e, ao mesmo tempo, parece que ele consegue lá na frente, posteriormente, dar uma luz para esse Concílio Vaticano II, fazer com que ele fosse em alguma medida efetivado, mas nas suas partes melhores, né, que melhor fazem, por exemplo, tocar os corações dos jovens em tudo. Me lembra muito, assim,
o fato de que ele gostava de. Ele tinha um contato com jovens, ele gostava de esquiar, ele gostava de praticar esportes, inclusive o futebol. Ele. Essa coisa dos jovens, um dos seus primeiros textos foi relacionado justamente à prática, à luz do catolicismo, do ato sexual, de uma coisa melhor, da importância do casamento. Então, assim, ainda nessa fase formativa, tem muita coisa importante, interessante, que vai refletir lá no futuro, na forma com que ele vai encarar o Concílio Vaticano II. O que que tu achou disso? Eu achei muito interessante, inclusive porque o livro conta que quando o Concílio Vaticano II estava começando, se preparando para começar os trabalhos, foi justamente durante a crise dos mísseis de Cuba. Foi na mesma semana, né, que foi um momento em que o mundo quase Foi. entrou num conflito nuclear. Para quem não lembra, a Cuba, naquele momento, tinha acabado de passar por uma revolução e aceitou, né, sediar a instalação de mísseis que seriam capazes de chegar a Washington, se eles fossem acionados, né? Então, os Estados Unidos entram num grande alarme aí e o desmonte dessas bases foi necessária, porque sem ela os Estados Unidos montariam bases equivalentes e haveria, portanto, uma guerra nuclear iminente, né? Então foi um alarme terrível, né? Exato. Eu não conhecia também o papel de João Paulo II na divulgação, na implantação do que foi decidido no Concílio Vaticano II, porque a minha impressão do Concílio Vaticano II é que ele serviu como desculpa para que boa parte do clero da América Latina adotasse uma versão mal disfarçada de marxismo chamada teologia da libertação. E a história era sempre isso, né? Eu me lembro, foi na minha época de estudante, isso era apresentado como sendo uma opção preferencial pelos pobres, que tinha sido feita pela igreja, e eu vivi isso na prática, como consequência, uma demonização da riqueza, da prosperidade, do próprio capitalismo. E eu achei Eu muito acho. irônico Não, que o não, João continua, Paulo continua. II. Diga. Continua, continua. Eu ia começar, eu falei, continua que tá mais legal. Continua, depois eu falo. Eu achei muito irônico que coubesse a um bispo que cresceu sob a cortina de ferro lidar com cumprir essa missão de levar adiante a verdadeira mensagem do Concílio Vaticano II. E aqui na página 436, eu acho que é um dos trechos mais importantes desse livro. Diz aqui: a doutrina social de João Paulo II descrevia a sociedade livre e virtuosa como composta por três partes interligadas: uma política democrática, uma economia livre, centrada no mercado, e uma cultura moral pública robusta. E aí ele fala, né, que isso aqui tem um eco do Adam Smith, daquela teoria dos sentimentos morais, que foi o primeiro livro do Adam Smith. Uhum. E eu acho que também tem um eco aqui de Hayek, quando o João Paulo diz que essa última parte, ou seja, uma cultura moral pública robusta, é essencial para o funcionamento adequado dos setores político e econômico. Está na página 436. Ou seja, se você não tiver pessoas virtuosas, a democracia, o livre mercado não vão funcionar. Exato, Então, exato. acho que isso aqui não tem nada mais distante da teoria da libertação, da teologia da libertação, do que Sim, sim, esse sim, resumo aqui, né? sim. Ele lá, quando ele estava fortalecendo aí na igreja de Cracóvia, fazia parte da visão dele a liberdade religiosa. Mas aí alguns entendem como liberalismo excessivo, tem que defender a igreja e não ficar falando de liberdade religiosa. Mas espera aí, ele estava pensando na defesa da liberdade religiosa contra um Estado comunista, certo? E aí teve toda aquela questão do Lech Walesa, da missa, etc. Então, assim, teve todo um esforço para que houvesse liberdade religiosa, a partir da qual a Igreja Católica pudesse se fortalecer. Ele queria fortalecer também o seminário, a teologia local, como ela era estudada. Esse trecho da 476 que você levantou, cultura moral pública, é bem interessante, porque vem também dos estudos filosóficos dele, né?
ele estudou a teoria dos valores, né? Vem a teoria dos sentimentos morais é muito interessante, do Adam Smith, de fato. Acho que é menos lida do que a Riqueza das Nações, mas foi seu primeiro livro, e em vida foi o livro mais conhecido, né? O que o celebrizou a posteridade foi o Riqueza das Nações, mas em vida os sentimentos eram mais lidos. Agora, a gente pensa o seguinte, o Papa João Paulo II, ele lia sobre. Eu esqueci o nome daquele filósofo que tratou dos valores da axiologia, sabe? Ele lia e pensava dentro desse campo. E, de fato, isso permitia que se explicasse a moral católica sem precisar recorrer aspectos teológicos. Isso é muito interessante. E também aí acredito contigo que isso favorece a segurança, favorece a ordem, favorece a confiança umas das pessoas nas outras e que tudo que for favorece também o trabalho, o mercado e o desenvolvimento da economia. Ele também sustentou, como eu disse, né, essa coisa da preparação adequada para o casamento e o fortalecimento da família. O que tu achou disso? Eu achei também. Esse é um aspecto do trabalho de João Paulo II para o qual eu não tinha prestado atenção. Eu não sabia que isso tinha desempenhado um papel tão importante na vida dele. E eu achei interessante porque isso tem a ver com uma outra coisa que o livro fala, que está aqui na página 12, e diz o seguinte, que o Papa tinha a convicção de que o iluminismo, as ideias do iluminismo, as teorias éticas do iluminismo, tinham reduzido a obrigação moral a puramente um aspecto da consciência humana, sem considerar o aspecto divino. E aí, na página 367, tem aqui também, na 366, diz que durante os anos de ensino, em que o Papa foi professor na Universidade Católica de Lublin, ele chegou à conclusão que as deficiências da teoria ética do iluminismo eram a raiz da crise do pensamento e da cultura ocidentais. E aí, na página 367, ele fala que a filosofia moderna ela ficou presa no que ele chama de armadilha da reflexão, em que você pensa sobre o pensar, em vez de pensar para chegar na verdade das coisas. Então, aí ele fala aqui também na página 434, outra observação que achei sensacional. Ele diz o seguinte: ao mesmo tempo, ao longo da década, os acontecimentos da década de 1980 ensinaram ao mundo uma lição sobre duas das grandes falácias da modernidade. A falácia jacobina, desencadeada na Revolução Francesa, segundo a qual a história é movida pela busca do poder. E a falácia marxista, segundo a qual a história é a fumaça de escape das forças econômicas impessoais. E aí o livro continua: ao desafiá-las, tanto conceitualmente, quantos papas, quantos religiosos têm condição de desafiar conceitualmente o marxismo, né? Ao desafiá-las, tanto conceitualmente quanto em ação efetiva, João Paulo II deu ao Ocidente a oportunidade de recuperar uma das suas verdades mais evidentes, de que a política é uma extensão da ética. Então, acho que aqui, Rafael, tem a semente dessa discussão que agora está ganhando velocidade com a eleição do Trump, com várias coisas que o Elon Musk diz em relação à Europa, né? Com esse panorama mundial de nações inteiras que ficaram reféns de pautas e valores completamente estranhos à nossa tradição cristã ocidental, né? Sim. Lembrei, era o Max Scheler, né? Ele fez o segundo doutorado num pensador ético e da fenomenologia, né? O Max Scheler. E aí ele desenvolve, sim, evidentemente, à luz do catolicismo, e ele entendia que devia usar esse sistema, né, para os fins e para o bem da igreja. Mas ele usou, sim, o sistema do Max Scheler. Achei isso muito interessante, porque para a gente é muito simples falar de valor e tal, só que naquela época
a ética a ética que estava sendo construída nos meios filosóficos era ou a de Kant ou a ética sociológica, né? Na verdade, a ética socialista. E a ética socialista é a do teu engajamento com a revolução deles e, claro, numa grande síntese. E a ética kantiana é uma coisa bastante abstrata, né? E quando a gente pensa em dever, e quando a gente pensa em agir de modo tal que se todos os homens agissem da mesma forma, o mundo seria melhor e as pessoas se ajudariam mutuamente, isso aí é muito abstrato. E o Max Scheler chega com a ideia de que se a gente atribui importância às coisas certas, a gente consegue, isso é o valor, né? A gente consegue, alterando ou saneando essa nossa atribuição de valor, a gente consegue, então, uma reflexão moral melhor e, ao mesmo tempo, aí, uma ação ética melhor também. Então, quando a gente consegue valorizar Deus, que esse é o primeiro ponto, né? Colocar a importância de Deus acima de todas as coisas, é uma maneira católica de usar o sistema de Max Scheler, você já alinha a vida. O Olavo tinha muito disso, né? Em vez de ficar ensinando virtude, ou ficar ensinando como se comportar aqui e ali, ou detalhe de vida, assim, o que que você deve comer, como você deve se comportar aqui e ali. Não, é colocar a devida proporção das coisas e, ao mesmo tempo, alinhar essa hierarquia das coisas às quais a gente deve atribuir importância. Então, acho muito interessante ele ter sido um estudioso disso, né? E posteriormente, assim, quanto às questões que você levantou, eu acho interessante porque a gente tem o fato de que quando ele vai avançando no trabalho dele, que envolveu, sim, muito estudo, mas envolveu muita ação, envolveu muita viagem, parece que de alguma forma ele também agia com coragem, com uma coragem clara, com uma coragem física de alguém que já se arriscou outrora e na figura de Papa conseguia falar duro, né? A gente sabe que tem algumas frases essenciais muito importantes que ele proferiu. A mais famosa talvez a não tenhais medo, né? Para os jovens, em discurso aos jovens. E essa maneira dele de engajar, eu acho que vem também por um lado da docência, por outro lado de inspiração divina, naturalmente, do Espírito Santo, e da capacidade dele de se comunicar com a geração que estava crescendo ali, né? Com jovens principalmente. Então, não sei se tu teve essa impressão também, a capacidade de comunicação, a capacidade de engajamento dos jovens e, ao mesmo tempo, essa força de muitas vezes dizer palavras duras, correndo riscos, né? Afinal, ele sofreu uns tantos atentados, né? Ele já tinha sofrido muita perseguição, mas no cargo ele também sofreu e se saiu, né, vivo, claro, segundo ele e segundo o autor do livro e segundo o que parece, com a proteção de Nossa Senhora, e ele obtém aí uma vitória, né? A gente tem uma primeira parte do livro, para quem leu, né, que é já um resumo, né, da época de 1945 a 1989, e tem ali uma visão de que ele saiu vitorioso, né? O subtítulo do livro que a gente colocou aqui, que na verdade é o título, né? É The End and the Beginning, né? É o fim e o início. A gente tem ali que, no capítulo 4, por exemplo, quando ele chega em 1989, os eventos se acelerando, ali a Polônia tem as primeiras eleições livres, uma vitória esmagadora do Solidariedade, a gente tem todas essas coisas acontecendo, a gente percebe o seguinte, um polonês foi eleito papa, um polonês, ou seja, um homem daquela terra que mais sofreu, né, que teve todos aqueles empenhos bélicos dos nazistas, dos comunistas, que manteve a sua fé, teve um papa e posteriormente ela se sai aí de alguma forma melhor, consegue se sair. Então, assim, o Papa hoje ele não nos inspira só para a nossa situação imediata, né, Mota? Mas ao mesmo tempo ele é inspirador porque ele marcou a história. Eu acho que esse símbolo que a igreja deu de eleger um polonês, que o Espírito Santo deu, ele faz com que isso, na minha compreensão de católico, mas a gente sabe que tem um conclave, tem uma eleição, existe cálculo, existe diálogo. Ele foi eleito também para proteger, a partir da Polônia, todos aqueles países
que sofreram com vidas ceifadas, sofreram com as suas identidades dilaceradas e também para nos alertar no futuro que esse tipo de terror pode voltar a acontecer, né? Eu fico imaginando, Rafael, o que passou na cabeça dos cardeais que elegeram João Paulo II depois que ele começou a trabalhar. Talvez alguns deles tenham pensado: opa, era isso que estava combinado, porque o livro deixa bastante claro que João Paulo Foi meio II. acidental, né, Mota? Ele não ia ser escolhido, né? Foi eleito o Papa, João Paulo I, aí ele morre, aí depois tem um outro conclave, assim, meio abrupto, né, na correria, e aí o nome do Karol Wojtyła sobe. Então, assim, foi, por um lado, por isso que dá mais confiança ainda para gente que tem fé, mas, por outro lado, para as pessoas que estão de fora, o cálculo da coisa era que ele não tinha a menor chance num conclave normal. Mas passado o primeiro conclave, a morte de João Paulo I, ele aparece como uma opção viável. Então concordo com o Mota está dizendo, que pode ser que alguns tenham se surpreendido, né, Mota, com a ação que sobreveio à eleição dele. É porque o livro descreve como João Paulo conduziu o seu papado, o que diz respeito ao mundo, né, as viagens, a evangelização internacional, de uma forma paralela e, às vezes, em conflito com o que era a política oficial da Santa Sé, enquanto Estado, né? Que eu acho que até o nome é Ostpolitik, que era um cardeal, me foge agora o nome dele, mas era um cardeal e vários bispos ali que tinham como estratégia apaziguar os comunas. Então não vamos entrar em conflito com eles, não vamos desenvolver uma forma de convivência, porque eles não imaginavam que no tempo de vida deles eles fossem ver o fim dos regimes comunistas. Eles já achavam que aquilo ali era para sempre. Então, a política deles era: vamos pedir permissão, o seu comunista, eu posso ordenar aqui o bispo, né? A gente pode. E o João Paulo II fazia o que ele achava que tinha que fazer. Uma das viagens à Polônia foi durante a ditadura do general Jaruzelski, em que o general deu vários pitis, porque o Papa falava tudo o que ele queria. E aí o núncio apostólico lá, o responsável, o ministro das Relações Exteriores da Santa Sé, ficava pedindo desculpa, ficava todo constrangido, e o João Paulo soltava os cachorros, falava o que tinha que falar, né? Então, eu tenho certeza que, diante de um quadro desse, muitos dos cardeais que o elegeram devem ter ficado horrorizados. E tem aquele episódio aqui, episódio muito interessante, que é tratado na página 276, que diz o seguinte: o Papa parecia frustrado com a incapacidade dos bispos de compartilhar seu senso de urgência evangélica e seu compromisso com o vibrante testemunho católico no mundo. Em certa ocasião, João Paulo II estava recebendo convidados para um almoço e perguntaram para ele: "Você acha que ainda é importante a igreja publicar uma nova versão da doutrina social católica?" Ele disse: "Eu acho sim, porque muitos bispos não conhecem a doutrina social da igreja." Então, você imagina, né? O Papa com a missão que ele tinha e ainda cercado por pessoas da igreja, da alta hierarquia da igreja, que tinham um olhar diferente do dele, né? Sim, sim, exatamente. Bom, a gente vê aí avançando, né, para já na parte 2 a gente vai ter o grande jubileu de 2000, né, retratado aí. A gente tem a parte 2 que é nossa, que são os últimos anos dele, né? E aí a gente já vai entrando nessa fase mais próxima da gente, né? A gente tem que em 24 de dezembro de 99 ele abriu a porta da Basílica de São Pedro, marcando a porta santa da Basílica de São Pedro, marcando simbolicamente a passagem do novo milênio. E aí, ao longo desse novo milênio, porque assim, para quem
estava lá no novo nessa passagem, a gente sabe que era um momento simbólico, né? As passagens de ano, os marcos temporais, né, Mota, eles representam muitas vezes recomeços e uma tentativa de reorganizar a vida. Então a gente teve a virada aí de ano, as pessoas já colocam meta, já dizem que vão à academia, que vão comer melhor, etc. A igreja também nessa virada, embora não tivesse crença, não houvesse nada dentro da igreja, de que o mundo ia acabar, ou de que haveria um caos, nada disso, nada disso. Secularmente havia, né? Os computadores vão se destruir, posteriormente tinha gente propagando que ia ter invasão de ET, outros que tudo ia alagar, para gente que mora em cidade litorânea, né, Mota? Ah, nossa, ia alagar tudo. Foi uma coisa horrorosa. Mas para a igreja teve esse jubileu e alguns eventos centrais para as crianças, para os doentes, trabalhadores de saúde, para os artistas, para migrantes itinerantes, né, para os bispos, e em 15 de agosto de 2000, a Jornada Mundial de Juventude, né, em Roma, que houve 2 milhões de jovens, foi um dos maiores encontros do pontificado do Papa João Paulo II, e isso foi um marco, assim, para quem quiser depois assistir também trechos do discurso dele nessa ocasião. Claro que em outras também, com muitos jovens presentes, são importantes, mas eu recomendo esse, que vão dar uma olhada ali, né? Ele teve o Dia do Perdão também, 12 de março de 2000, né? Para também fazer aquela coisa do pedido do perdão pelos erros cometidos por membros da igreja ao longo dos séculos, né, Mota? Os E pecados, aí, né? interessante, muito importante, Rafael, que ele pediu perdão a Deus. Não foi como alguns políticos, né, Aham. progressistas fazem, de pedir perdão às pessoas. Né? Ele pediu perdão a Deus em nome da igreja. Né? Exato, Isso é exato. importante. O pessoal gosta de confundir, né? Como se a igreja tivesse realmente pedido desculpas, enfim. Pecados contra a unidade cristã, ele pediu perdão. Erros na evangelização, por exemplo, dos povos indígenas, ele pediu perdão. A perseguição contra os judeus, que houve grande parte da fase medieval e do início da Idade Moderna, ele se desculpou, ele pediu perdão a Deus. A conivência com injustiças sociais, algumas questões, né, da Inquisição, condenações da Inquisição. E aí eu só deixei de ver o Mota aqui, não sei se está acontecendo, não sei se alguém está com o microfone ligado, tudo. Então tudo isso aconteceu e houve também a peregrinação à Terra Santa, né? Ainda em março de 2000. Ele rezou no Muro das Lamentações e sempre defendendo, né, Mota, a reconciliação entre os cristãos, judeus e muçulmanos, né? Isso é muito polêmico hoje. Tem muito católico que não gosta disso que ele fez. Como é que você vê esse ato dele diante de tanta confusão que hoje tem no mundo e que na época a gente já tinha os embriões disso, né? Mas não tinha se espalhado tanto. Acho que era difícil na época. Eu era criança, né? Mas acho que era difícil na época imaginar os muçulmanos invadindo com tanto sucesso e se reproduzindo, né? Com tanto sucesso na Europa e ao mesmo tempo essas dificuldades entre os judeus e os muçulmanos, elas já existiam, elas começam lá no fim da Primeira Guerra e vão se intensificando até chegar no que há hoje, mas a gente tem uma dificuldade tremenda. Então, assim, a ação do Papa é justificável diante de tal violência, mas o que que você acha tanto do ponto de vista geopolítico, né, quanto do ponto de vista humano ali, do Karol Wojtyla, do Papa tendo que assumir essa bronca e tentando reconciliar questões onde havia diferenças, né, onde havia diferenças marcantes, onde ainda há diferenças marcantes, onde há limites bem demarcados. O que que você acha disso? Isso eu acho que foi a parte mais complexa do trabalho dele, na qual ele teve algumas vitórias e muitas derrotas. Né? Ele não conseguiu, com a reaproximação com a Igreja de Constantinopla, né? Ele não conseguiu a reaproximação com a Igreja Ortodoxa. Ele fez uma visita à Grécia, na qual ele foi recebido com protestos, porque isso que é interessante, Rafael. O Papa procurava aproximação ou reaproximação com outros grupos cristãos sem abrir mão das suas convicções católicas. Isso,
Isso, Inclusive, isso. teve um documento, agora eu esqueci qual foi, que ele publicou para esclarecer essa confusão, porque ele fez alguma declaração que tinha dado a entender às pessoas que ele Uhum. estava dizendo o seguinte: é importante é ser religioso, É, não tudo é faz, válido, né? Não tudo é importa a válido. religião. É. E Sim, esse aí, relativismo. e aí ele publicou, e agora eu não sei, não me lembro qual foi o documento, está É no a Carta livro. Apostólica Novo Milênio em Neum, será? Aquela de janeiro de 2001, que ele publica, mas ali ele coloca os desafios do novo milênio e ele convoca a igreja para uma nova evangelização. Eu acho que não é esse que ele esclarece, mas fica muito claro nesse documento que essa nova evangelização era trazer para o catolicismo, né? É, é, ele coloca do jeito, né, que é perfeitamente compreensível que a igreja que mais chega perto dos ensinamentos, né, de Jesus Cristo é a Igreja Católica. E isso, né, não é o que muita gente queria ouvir, não Aham. é o que muita gente quer ouvir hoje. As pessoas querem ouvir essa posição de que qualquer fé vale a pena. Né? Mas se Isso, você é católico, ou seja lá qual for a religião que você tem, se você realmente tem fé que a sua religião é a correta, né, você tem que dizer que a sua religião é a correta. é O que não claro. quer dizer que você pregue a inutilidade das outras religiões, ou que você queira que elas acabem, ou que você as enxergue como inimigas. Tanto não era assim que o Papa, até o fim da sua vida, buscou essa reaproximação. O que eu confesso, para mim, foi uma novidade. Eu não sabia que ele tinha feito um esforço tão grande durante tanto tempo, porque, pelo que eu entendi do livro, ele realmente buscava uma reunificação com as igrejas ortodoxas, que se separaram, as igrejas do Ocidente e do Oriente se separaram, acho que por volta do ano 1000. É, isso. É, No cisma. e tem ritos completamente diferentes, né? Tem, enfim, são religiões diferentes, embora sejam religiões cristãs. Então, esse assunto era um desafio naquela época. Agora, Sim. então, eu não sei nem se um Papa teria condição de. E aí eu estou pensando aqui, não quero cometer nenhuma injustiça, mas eu estou pensando no posicionamento nas declarações do atual Papa, né? Que Aham. me parecem, em alguns Menos pontos, cuidadosas, no mínimo, né? e assim, muito diferentes Muito dessa diferente. história aqui que a gente lê aqui. Isso. Exatamente. Quando a gente vai avançando, né, depois dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, ele vai tendo a primeira descoberta e depois a intensificação de sintomas do mal de Parkinson, né? Tem uma maneira. Primeiro, é triste. Eu lembro que eu era criança e eu via no Papa. Eu nem te perguntei isso, mas acho interessante dizer isso. É bem pessoal, assim. Como é que tu lembra dele, né? Porque, assim, para mim, ele era uma figura, quase um santo vivo mesmo, sabe? Alguém Eu vi, que tava. eu vi o Papa no Maracanã, Olha que coisa boa. quando ele veio aqui ao Rio. Isso deve ter sido 1980, foi no início dos anos 80, foi antes de 84, isso. Então, o É, Papa, ele era forte, voz vibrante, era uma personalidade assim, era impactante. Ninguém saía imune à presença do Papa. E repito, para mim, criança, eu cheguei a dizer, os meus pais são testemunhas de que eu queria ser astronauta naquela época, bem aos anos 80, né? Que é o pessoal cruzando aí o céu, acabou de ir à lua e tal, aquela ideia de astronauta. Mas aí queria estudar alquimista, mago, aquelas coisas bem de quem vê desenho animado, e eu falava, ou ser papa, igual o João Paulo, né? Uma coisa de criança, mas assim, isso mostra a admiração que se tem, né, por um homem. E aí foi muito triste no início dos anos 2000, Mota, vê-lo cada vez mais, né, ficando debilitado e com dificuldade de manter é,
o corpo ereto, as mãos paradas, e aí a gente percebe, faz parte, né, da doença de que ele padeceu, e ao mesmo tempo ele encarou isso de uma forma, ele era muito público, ele tinha que mostrar como ele estava encarando, e ele encara o sofrimento de uma forma muito corajosa e ao mesmo tempo muito cristã, tentando mostrar que era uma das formas de se aproximar de Cristo. E ao mesmo tempo que ele tinha esse sofrimento físico, Mota, ele tinha um sofrimento espiritual e moral, porque havia escândalos morais na igreja, aqueles escândalos sexuais se propagando, a guerra no Iraque em 2003, e o secularismo, aí que tá, ele fez tudo isso, ele é tão admirável, mas o ateísmo e o secularismo cresciam na Europa. Então, assim, ele tinha dores físicas, dores morais, dores espirituais, e ainda assim ele não se deixava paralisar, né, abalar, diminuir o seu ritmo, contrariando os médicos, contrariando os conselheiros, dizendo: olha, os papas, em geral, se enclausuram aqui no Vaticano. Você já fez muito, agora fica quietinho. Ele não queria saber, ele continuou viajando, ele continuou indo a todo canto que ele podia. A voz foi ficando fraca, ele continuou falando. Mas isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. Parece um campo de batalha mesmo espiritual e que ele foi vencendo aos poucos. O Papa era pop. É verdade. Esse era o slogan da época. Eu chequei aqui, ele teve no Brasil a primeira vez em julho de 1980. Foi quando eu Olha. assisti a missa que ele rezou no Maracanã. E as pessoas estavam entusiasmadas como se estivessem no jogo de futebol, porque naquela época, Rafael, era como você falou, o Papa era um cara grandão, fortão, atleta, falava alto, muito diferente da imagem que a gente tinha, né, dos papas, como você falou, enclausurados, é, senhores de idade. Né? Esse Papa não, esse Isso. Papa era um Papa diferente. E ele veio junto com a história da liberação da Polônia. Né? Naquela época, eu acho que ainda não, o Solidariedade não tinha conseguido, ainda não tinha se destacado, mas a história do Sindicato Solidariedade na Polônia é uma coisa inacreditável. É um Sim, sim. sindicato de trabalhadores de um estaleiro, de operários, conseguem derrubar um regime comunista e depois o sindicalista, chefe, Lech Walesa, vira chefe de Estado na Polônia. Sim, E tudo sim. isso com a participação, então, do João Paulo II. Então, a história de solidariedade veio junto com a história de João Paulo II. E eu me lembro, curioso, porque eu me lembro do dia em que eu estava no Colégio Santo Inácio e vieram avisar: olha, hoje não vai ter mais aula porque o Papa morreu. Era o Papa Paulo VI, morreu. Aí a gente foi todo mundo para casa mais cedo. Enfim, um mês depois, entra uma pessoa na sala e fala: olha, todo mundo para casa porque o Papa morreu. A gente falou: não, foi um mês atrás que morreu o Papa, que era o João Paulo I tinha morrido. Nossa, deve ter sido muito louco isso, né? Era uma coisa assim surreal. E aí elegeram um polonês. Eu me lembro do choque das pessoas: como assim um polonês? E aí você descobre que o polonês falava não sei quantas línguas. Ele era poliglota, exatamente. Pô, ele veio aqui no Brasil, ele falava em português, ele falava não sei quantas línguas. Então, assim, é uma história fantástica. Quem não leu ainda o livro inteiro, eu recomendo. Tem várias partes aqui. O meu livro está todo marcado. Como eu disse, são vários livros em um só. Só essa história do papel do Papa na libertação da Polônia, a descrição de como era a Polônia, né, ocupada pelo comunismo, das operações da Stasi. Eu acho que tem muita coisa aí que vai ajudar as pessoas a colocarem os acontecimentos em perspectiva. Tem até uma piada que eu anotei aqui na página 45, que é uma piada comum na Polônia comunista. A piada diz o seguinte: o chefe do Partido Comunista chega para um operário e pergunta: quanto é 2 mais 2? E aí o operário responde: quanto o senhor gostaria que fosse? Uhum. É o IBGE mais, é a nossa realidade de hoje. É o Pois que a gente é, tem está que vivendo mudar aqui. todos os dados, exatamente, segundo o que o Estado quer, bizarro. E a gente tem essa questão, tem uma outra anedota do Papa aqui no Brasil, né?
Eu não sei se essa você presenciou, Mota, que ele estava no Rio e ele falou em português, né? Que o Rio é a cidade mais linda do mundo, uma coisa assim. Não, não, se Deus é, como é que é? Se Deus é brasileiro, ele é carioca. Aí todo mundo, né, começou a aplaudir, tudo. Aí ele falou, se eu estivesse no Rio Grande do Sul, eu diria que ele é gaúcho. Ele falou isso em português, assim, e todo mundo começa a dar risada. Como é que, como é que pode, né, ter uma sensibilidade tal, assim, a cara do brasileiro, e ele conseguir falar um negócio desse, né? O que ele falou foi: se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. É É. isso. Mas aí ele disse isso, que não, se eu tivesse no Rio Grande do Sul, eu diria que ele é gaúcho, né? Não dá para brigar com você. Foi falar brigar, mas muito engraçado. Aí, mas enfim, já que a gente falou dos dois papas que faleceram para a entrada dele, bom, chega a hora dele em 2005, né? Isso eu lembro que eu fazia direito, que era minha segunda faculdade, primeiro ano, e ele teve fez uma traqueotomia emergencial, ele já estava numa situação, né, uma grave infecção respiratória, não é isso? Que exigiu traqueotomia e aí não resistiu. E depois da morte dele, isso, 2 de abril, né, 2005, a gente tem, e isso eu vi ao vivo, acredito que todos os presentes aqui também viram, e que foi aquele conclave que elegeu o Bento XVI. E houve uma reação contra o Bento XVI depois. Claro que isso é outro assunto, só estou trazendo porque a gente já está no finalzinho da nossa conversa e já que a gente entrou nas lembranças, né? Eu lembro de amigos reclamarem do novo Papa e, e alguns colegas de faculdade que eram mais à esquerda, mas que ainda assim gostavam e respeitavam o Papa João Paulo II, dizendo que não concordam com o Papa, que ele isso, que aquilo. Eu lembrei de dizer o seguinte: olha, o católico é necessariamente papista, né? Se você está tão contra o Papa, assim, por motivos até sociológicos, ideológicos, talvez você seja uma espécie de protestante, né? Será que você não está se achando no lugar errado e tal? Eu lembro que o meu colega ficou nervoso. Não, não sou protestante, tal, porque ele não tinha essa visão. Mas era uma dificuldade do católico de lidar com a transição. O Papa João Paulo II ficou muito tempo, foi muito respeitado, ainda que debilitado, que ele não escondeu a cadeira de roda, ele não escondeu a voz frágil dele, ainda que debilitado, ele aparecia, ele fazia o que tinha que fazer, e de repente vem um Papa que era um gênio da teologia, da filosofia, da língua alemã, mas que não tinha o carisma, né, Mota? Não tinha o É, carisma do João Paulo II. é que nem você ser ministro da Economia depois do Paulo Guedes, né? Não tem como, né? Pois é. Exatamente. Então aí foi uma complicação. A gente sabe que então em 2000 e acho que 11, né, 1º de maio de 2011, Papa João Paulo II foi beatificado e a canonização aconteceu em 27 de abril de 2014. E a gente tem aí uma influência contínua, né? Porque eu acho que aquele texto que você estava falando, que ele vai contra o relativismo, não é a Veritatis Splendor, é de 1993. Nessa bula ele vai realmente defender que há uma verdade, não há muitas verdades, né? E a verdade está no catolicismo. Eu que estudei filosofia sei que nós tivemos que ler e reler a Fides et Ratio, que é a Fé e Razão, aquela encíclica na qual ele defende o status da filosofia e das ciências, né, diante da fé. Só que, claro, a razão humana tem limite. E aí, a importância da revelação. Colocando em respeito, assim, no século XX, que viu a ciência florescer tanto, colocando um respeito à razão, repito, a racionalidade filosófica. Os padres, não sei se todos sabem, mas os padres são obrigados a fazer filosofia, não só teologia. A racionalidade filosófica que remonta lá a Aristóteles, São Tomás de Aquino, entre outros, e essa racionalidade mais técnica, tecnológica da ciência atual, com a fé. Então ele teve esses textos dele, tem gravações dele, tem esse impacto político inegável, tem essa presença que está ainda na memória da gente. Então ele tem uma influência contínua, né, Mota? Sem dúvida. E a maior herança que ele deixou
e tem um trecho do livro que fala disso, né? Que trata da queda dos regimes comunistas na Europa Oriental, e o livro diz, provavelmente esses regimes teriam caído em algum momento, mas o que fez eles caírem, começarem a cair no final de 1989, foi o trabalho de João Paulo II, junto com outros, né? Lech Walesa, Margaret Thatcher, Gorbachev, o Ronald Reagan, que Ronald estabeleceu Reagan. uma aliança com o João Paulo II, ajudou, eu não sabia disso, o governo de Ronald Reagan ajudou a sustentar a solidariedade quando ele estava na clandestinidade, durante a ditadura do general Jaruzelski. Então, a marca que João Paulo II deixou no mundo, ela jamais vai ser esquecida. Ele foi um herói libertador. É uma figura maior que a vida, né, Rafael? Você lê a história dele e você fala, caramba, eu li o livro todinho, mas ainda permanece um mistério para mim. Um Sim, homem que escolheu esse sacrifício, essa vida de dedicação, de onde é que ele tirava a energia para a fé dele, e a fé que sim, sobreviveu ao nazismo, sobreviveu ao comunismo, sobreviveu a se tornar papa, né? A todo o é, fausto é, de você ser chefe de Estado, de você se tornar pop. sim, Provavelmente João Paulo II foi o homem mais conhecido do planeta creio que sim. enquanto ele estava vivo. Né? É, No auge dele, todo mundo sabia quem era o Papa, né? E... Então é uma história impressionante. impressionante. E aí ele lança a última encíclica, a sua última mensagem teológica, né? Ele se refere bem à luta entre o bem e o mal, que isso existe, existe na história, a importância da cultura cristã para a identidade europeia e a necessidade da resistência, de que ele deu exemplo, tanto como um homem comum, quanto como esse pop, esse chefe de Estado, o Papa, né? Então, muito impressionante mesmo a vida dele, eu fiquei maravilhado, eu já gostava, e ler, como disse o Mota diversas vezes, a gente toma conhecimento de coisas que a gente nem imaginava, né? Então, o Clube Ludovico, ao trazer esse livro aqui, ele não tinha tradução para o Brasil. Esse autor foi amigo e conviveu pessoalmente em muitas ocasiões com o Papa João Paulo II. Então, é uma preciosidade que não havia em língua portuguesa. A gente ainda fez esse acabamento lindo, né? Meus parabéns aí ao pessoal da capa, meus parabéns ao editor, o Pedro, né? Que selecionou aí o livro. Então, a gente sabe que todo esse trabalho resulta nessa satisfação. Eu acho, primeiro, que tem um divertimento da leitura, eu gosto muito de ler, e nessa satisfação, né, Mota, da gente tomar conhecimento de coisas, ou reforçar nossas convicções, ou ao mesmo tempo colocar em xeque uma outra certeza que a gente tinha para refletir, mas esse esforço de ler, que é, repito, agradável, mas é desafiador e nos traz um aumento da inteligência, um aumento da capacidade de resistir. Por que não? As dificuldades que a gente tem diante de nós, porque muitas vezes, em comparação, como eu disse lá no início da nossa conversa, os nossos problemas ficam até diminuídos, né, em escala, quando a gente compara. A gente consegue se inspirar, a gente consegue aprender e, ao mesmo tempo, a gente aprende também uma coisa muito importante, que é admirar, né? A gente passa a admirar cada vez mais aquilo de que alguns seres humanos são capazes. E a gente, quando fica vivendo só a vida do cotidiano, só do trabalho, a vida burguesa, de se sustentar, correr atrás do seu e tudo, a gente esquece muitas vezes que existem patamares de inteligência, patamares morais e patamares espirituais muito altos que a gente pode alcançar. E por isso que eu acho que o Clube Ludovico abre as portas aí para todas essas, né, perspectivas humanas, para novos objetivos. Eu acho isso extraordinário. Eu sou um fã do livro, né? Presidente da Biblioteca Nacional. Eu adoro o livro, sou um fã do livro, mas acho que o Clube Ludovico está cumprindo um baita papel, né, Mota? Essencial. Isso aqui é um documento contra o relativismo, esse livro. Relativismo moral, relativismo existencial, né? Que é uma coisa que hoje contamina todo mundo, né? Tudo é relativo, o niilismo. As pessoas perdem a noção da importância da vida delas, mas se você ajudar, né, quem sabe Deus não te mostra qual é o seu caminho, qual é o seu papel, e ele é muito maior do que você imagina. Né? Para mim, essa foi a mensagem principal.
Maravilha. Então foi ótimo, viu? Obrigado pela presença, Mota. E eu que agradeço, Rafael, sempre um prazer. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui. Mês que vem tem mais. Obrigado a todos. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.